Olá pessoal, hoje vamos começar com o texto O Portfólio como Instrumento de Avaliação da Aprendizagem em Escola Montessoriana. Espero que estejam todos bem e que esse momento da aula seja muito frutífero para a nossa aprendizagem. As autoras são Deli Lacerda de Oliveira e Lígia Gomes Elliott. E é claro que também estarei disponibilizando material de apoio, que são os slides que vai ser apresentado durante a gravação da aula. Nas últimas décadas, podemos apontar que muitas discussões, muitos estudos, muitas pesquisas envolveram a questão da prática pedagógica. E aí, nesse contexto, muitas mudanças foram sendo implantadas e implementadas para suprir essa questão do acúmulo de conhecimento como único objetivo do processo de ensino-aprendizagem. E é claro que quando estamos falando em práticas, estamos também falando de práticas de avaliação. Porque o processo de avaliação, ele é exatamente um movimento que caminha junto com o processo de ensino. Nesse contexto, é necessário que novas propostas de aprendizagem e divisão do que é a avaliação sejam implementados nas escolas. E foi o caso desse texto na Escola Montessoriana, no Rio de Janeiro e em Niterói. Estamos trazendo nesse texto uma experiência de uma prática avaliativa que tem como princípio envolver os alunos, a família e os professores. Romper com as práticas tradicionais envolve mexer, revirar, um pouco que Benigna nos diz, revirando a escola, porque as práticas avaliativas, elas são muito tradicionais e demandam de muito tempo. Mexer nas práticas avaliativas é mexer com a escola, é fazer com que a escola se reconfigure, se reveja. Então, a transição entre uma avaliação que julga para uma avaliação que ajuda o aluno no seu processo de ensino-aprendizagem é um desafio, muito delicado e principalmente muito difícil. Nesse contexto, nós trazemos uma experiência de portfólio que advém da arte, do design, da arquitetura, esse nome, e que acaba sendo usado para a educação. Por quê? Porque é através desse portfólio que o aluno vai classificar os seus melhores trabalhos, analisar os seus erros, seus equívocos e superá-los, com a oportunidade de refazer, inclusive, esse trabalho. Com isso, essa questão processual acaba sendo vista pelo aluno, o que lhe dá maiores elementos de crítica sobre o que está fazendo. Na área educacional, então, surgiu a oportunidade de redimensionar o portfólio, porque mesmo ele estando ligado à área da arte, na área da educação, ele também tem um ingrediente a mais, que é a questão da autoavaliação e da autocrítica do que se está fazendo. Quando falamos em portfólio, estamos trazendo um material organizador utilizado na área das artes, do design, para a área da educação. É claro que o arquiteto, o desenhista, o pintor, quando organiza o seu portfólio, ele traz as atividades mais interessantes, os desenhos mais interessantes, as plantas mais interessantes. Quando trazemos o portfólio para a área da educação, queremos que o mesmo processo que o desenhista,
o arquiteto teve em selecionar seus melhores trabalhos também seja feito pelo aluno. E com isso, essa autoconsciência do que pode melhorar, de quais foram os melhores, se ele poderia fazer melhor essa atividade do que a que ele está apresentando, desenvolve uma competência e uma habilidade que é de se autoavaliar. Nesse processo de autoavaliação, a autorreflexão faz parte do dia a dia do aluno na seleção dos materiais. Podemos observar que o portfólio é um caminho que vê o aluno como um ser integral, considerando o aspecto cognitivo, o interpessoal, o emocional, e o intrapessoal. Ao propor essa autorreflexão, você traz para o aluno a possibilidade de romper com aquela questão mecânica de acúmulo de conhecimento. Você traz para o aluno a possibilidade de refletir sobre o seu trabalho e com isso uma autoavaliação onde ele se vê, ele pensa em si de modo mais crítico e cuidadoso, compreendendo todo o seu entorno, compreendendo suas facilidades, suas dificuldades. E é claro que acaba tendo outros coadjuvantes nesse processo, como, por exemplo, a família, o professor e a própria equipe pedagógica da escola, porque ele também terá interações para construir as atividades que irão compor o portfólio com seus colegas, com o professor e depois levar até em casa, mostrar aos pais as atividades. Temos que pensar muito sobre a questão do portfólio, por ele ser muitas vezes utilizado de forma equivocada. Muitas vezes o portfólio é um acúmulo de atividades que os professores grampeiam com uma capa e determinam que foram feitas e que foram elaboradas durante um semestre letivo. Estamos rompendo com essa visão. Estamos propondo que os alunos selecionem quais atividades, que ele avalie as melhores atividades e que ele também tenha um processo reflexivo de toda a construção desse conhecimento necessário para fazer essa atividade que vai compor o portfólio. O portfólio, ele se dá em diferentes etapas, em preparação, desenvolvimento e avaliação. Na preparação, é necessário sempre que a discussão sobre portfólio ultrapasse a sala de aula onde ele será construído, que ele seja discutido por todos os componentes da escola, pelos professores, pela coordenação e pela direção, porque demanda muitas vezes de estudos e de preparação anterior à sua execução. Ou seja, é necessário que os professores debatam entre si, tenham textos teóricos que falem sobre o portfólio, para que assim eles tenham maiores informações para implementar o portfólio. Porque a partir dessas reflexões, o corpo docente poderá implementar o portfólio. Na segunda etapa de desenvolvimento da construção do portfólio, é necessário organizar as áreas de conhecimento. Então, tem que se definir quais são as áreas do conhecimento: língua portuguesa, educação física, música, matemática, artes, formação do leitor, história, geografia, e também qual o número de atividades que serão incluídas em cada área. Por quê? Por exemplo, no texto, as autoras dizem assim, que cada disciplina terá uma quantidade de textos. Por exemplo, vida prática, 9 atividades, educação física, 5, inglês, 12, música, 5, língua portuguesa, 17, matemática, 17. Então, vocês veem que, de acordo com
as orientações e as determinações do corpo docente, se faz pertinente selecionar um número de atividades, porque não serão todas que irão compor o portfólio, mas algumas atividades. E isso você já determina antes da construção do portfólio.